Geralmente, quando a gente pensa no processo de um diagnóstico clínico ou na rotina da saúde em si, a expectativa é sempre de uma precisão tipo quase matemática, né? Aham, com certeza. A mente humana adora gravitar em torno desse tipo de certeza binária, sabe? O osso tá quebrado ou tá intacto. Exato. É como na engenharia estrutural. Alguém fratura o rádio ou a una, aí o raio-x projeta aquela linha de fratura no osso e o médico simplesmente aponta para a chapa iluminada e diz, olha, o problema está exatamente aqui. Pois é algo visível, quantificável e, de certa forma, é super reconfortante pra gente, porque pode ser categorizado numa caixinha muito bem definida, né? Sim. Mas o grande choque de realidade acontece quando a gente vai analisar a literatura fundamental da enfermagem. De repente, essa precisão fotográfica do raio-x se mostra, tipo, totalmente insuficiente. Fica parecendo que falta algo, né? Exatamente. O cenário de cuidados não é uma equação exata. A enfermagem não lida só com a consolidação de uma fratura, mas com a resposta sistêmica, psicológica, e cultural daquele ser humano que sofreu a fratura. É um território muito mais complexo. É o que a gente pode chamar da definição clássica de águas diagnósticas turvas. As respostas humanas à doença, ao trauma ou até à recuperação, elas raramente são tão nítidas quanto um exame de imagem. E é exatamente essa arquitetura da interpretação clínica que torna a nossa análise de hoje tão fascinante. A gente vai dissecar os princípios da 7ª edição do clássico Fundamentos de Enfermagem, do Potter e Perry. Nossa, um verdadeiro clássico. Um material denso, mas essencial. Demais. E a ideia dessa nossa exploração a fundo não é só listar protocolos, sabe? É extrair a mecânica por trás das decisões. A missão aqui é focar nas pepitas de ouro para quem está iniciando a faculdade de enfermagem, para entender como a teoria densa se traduz na sobrevivência do paciente dentro daquele caos absoluto que é a realidade de um hospital. Aham. É um exercício essencial de transposição da teoria para a prática. O texto deixa muito claro desde as primeiras páginas que o cuidado de excelência não vem da execução mecânica de tarefas. Não é só apertar botão, né? Definitivamente não. A fundação real envolve, tipo, o domínio de protocolos rígidos de asepsia, a adaptação fisiológica aos diferentes estágios do desenvolvimento humano e a aplicação de um raciocínio diagnóstico de alta velocidade. A teoria só prova o seu valor de verdade quando é testada pelo atrito da realidade ali, à beira do leito. Para a gente compreender como essa engrenagem funciona na prática, a gente precisa olhar primeiro para o processamento cognitivo do enfermeiro, como o cérebro desse profissional toma decisões sobre pressão. Isso é fascinante. O material detalha bem a evolução do pensamento crítico. Certo, vamos desdobrar isso. O texto mostra uma transição muito clara do que a gente poderia chamar de processamento algorítmico, que é baseado em regras estritas, para um reconhecimento heurístico de padrões. Que é a fase avançada. Isso. No início, no nível básico, o estudante de enfermagem confia cegamente que os especialistas têm todas as respostas certas. É tipo alguém seguindo uma receita de bolo milimetricamente. Sabe, se pedir 200 gramas de farinha, ele bota exatamente 200. E essa fase inicial de pensamento básico é super caracterizada por uma visão muito categórica. O raciocínio é quase um fluxograma. Se o sintoma é X, a ação deve ser inevitavelmente Y. Um passo a passo literal. Exato. O conhecimento é percebido como um conjunto estático de princípios absolutos. Isso é necessário para a segurança inicial de quem está aprendendo, mas é totalmente insuficiente para a complexidade clínica do mundo real. O profissional experiente, por outro lado, é como um masterchef, que ajusta os ingredientes ali na hora, sentindo o ambiente. Mas aí eu te pergunto, como o estudante faz essa transição para o mundo real sem colocar ninguém em risco? Qual é o gatilho que transforma o profissional focado na regra em um tomador de decisões complexas? Isso levanta uma questão importante. O texto responde a isso introduzindo o conceito de accountability, ou a responsabilização direta pelos resultados. A transição ética ocorre quando o foco deixa de ser Será que eu segui o protocolo direitinho? isso. Deixa de ser eu seguir o protocolo corretamente e passa a ser
A minha intervenção gerou o melhor resultado possível para a saúde desse indivíduo específico. Tem um estudo de caso muito ilustrativo nas fontes sobre o paciente, o Sr. Rosen. Nossa, o caso da analgesia pós-operatória é muito bom. O Sr. Rosen é um paciente de 36 anos que passou por uma cirurgia ortopédica extensa no quadril. Uma cirurgia de grande porte. Sim, que gera um trauma tecidual significativo. E a via algorítmica de pensamento básico dita uma regra bem clara aí, né? Trauma cirúrgico causa dor severa, a dor eleva marcadores de estresse e atrasa a recuperação. E qual seria o próximo passo do fluxograma? Logo, a administração de opioides ou analgésicos fortes é o caminho padrão. Tem que medicar. Só que a complicação surge quando ele recusa categoricamente os analgésicos prescritos. Se a abordagem fosse puramente algorítmica, de nível básico, o profissional tentaria, impor a medicação argumentando sobre os riscos da dor não tratada. Vendo a recusa do paciente como um obstáculo a ser vencido. Perfeito, um obstáculo ao protocolo. Mas a abordagem complexa vai buscar o mecanismo por trás da recusa. Ao investigar a história do paciente, a equipe descobre que o Sr. Rosen utiliza a meditação como ferramenta principal de regulação autonômica. Sério? Meditação para uma dor de cirurgia no quadril? É impressionante. Sim, ele prefere tolerar e processar a dor através de técnicas respiratórias, em vez de, sofrer os efeitos depressores de um narcótico no sistema nervoso central. É nesse momento que a individualização do cuidado substitui a imposição da regra. O enfermeiro adapta o plano, garantindo um ambiente silencioso e monitorando os sinais vitais, só para garantir que o estresse fisiológico da dor não esteja comprometendo a hemodinâmica do Sr. Rosen. Mas é vital ressaltar que esse desvio do padrão nunca é baseado em intuição pura ou empirismo irresponsável. Ele é ancorado no que a gente chama de prática baseada em evidências, a famosa EBP. E a estrutura da EBP que o livro apresenta é formidável. O material detalha o formato PICO para estruturar dúvidas clínicas, né? População, intervenção, comparação e resultado. É um framework excelente para transformar uma frustração do dia a dia numa pergunta de pesquisa viável. Demais! E o que realmente salta aos olhos nas fontes é o impacto biológico dessa prática. Tem um dado memorável lá. Quando os cuidados são balizados por revisões sistemáticas recentes e não por aquela tradição institucional do sempre foi feito assim, os resultados dos pacientes têm uma melhora quantificável de 28%. Quase 30% de melhora só por questionar o hábito. Esse número expõe o risco gigante que é a tradição não questionada na área da saúde. A inércia institucional pode ser ativamente deletéria. Com certeza. O exemplo da evolução nos curativos de acessos venosos periféricos ilustra isso de um jeito muito prático. Historicamente, a via de regra era fixar cateteres intravenosos usando gaze opaca e fita adesiva. Parecia super lógico e seguro, né? Sim, protegia a área aparentemente. Só que a EBP trouxe à tona a alta incidência de flebite e perda do acesso. Aí, aplicando a metodologia PICO, os enfermeiros validaram a transição para curativos de filme transparente. E a vantagem mecânica dessa mudança é dupla. Primeiro, a fixação superior do filme transparente reduz aquele efeito de pistão do catéter. Que é o catéter roçando contra a íntima da veia, né? Isso, que é justamente a causa primária da flebite mecânica. E segundo, a transparência permite a inspeção visual contínua do sítio de inserção. O enfermeiro pode procurar por eritema ou exudato sem precisar romper o campo estéreo para olhar embaixo da gaze. É brilhante. E aqui é onde fica realmente interessante, porque essa análise mostra como a ciência de ponta altera a microgestão do cuidado diário. Se o pensamento heurístico é o cérebro da enfermagem, a execução impecável de procedimentos básicos é a espinha dorsal da segurança. Sem dúvida, a gente atua como o executor de protocolos de segurança que são tão rígidos e inflexíveis quanto a engenharia aeroespacial. Ao revisar o capítulo sobre sinais vitais, fica evidente que o que parece uma tarefa corriqueira esconde uma mecânica oculta contra riscos biológicos severos. Por exemplo, a aferição da temperatura com sondas eletrônicas. Nossa, a quantidade de detalhes só na limpeza desse equipamento. Exato. O texto enfatiza uma limpeza de altíssimo rigor, com fricção alcoólica focada especificamente nas ranhuras e arestas da sonda. Parece exagero,
Mas a razão biológica é que micro-organismos formadores de esporos, tipo o Clostridioides difficile, eles se alojam nessas microfissuras. E, de repente, um termômetro mal limpo se transforma no vetor primário de um surto de infecção gastrointestinal na enfermaria inteira. Um pesadelo. E tem outro detalhe memorável das fontes. A precisão dos dados de temperatura é altamente vulnerável a coisas que muitos ignorariam. Tomar a temperatura oral de um paciente que acabou de fumar ou beber um café quente gera dados clinicamente inúteis. Totalmente inúteis. O mecanismo fisiológico por trás disso é fascinante. A nicotina induz uma vasoconstrição periférica imediata. Isso reduz o fluxo sanguíneo capilar ali na bolsa sublingual. Que é exatamente onde o termômetro é colocado. Sim, o que resulta numa leitura erraticamente baixa. Já os líquidos quentes alteram diretamente a temperatura da mucosa pelo contato térmico. O manual estabelece um tempo de espera irredutível de 20 a 30 minutos. 20 a 30 minutos? Se o profissional ignorar isso e não esperar a homeostase vascular e térmica da boca voltar ao normal, ele pode registrar uma febre fantasma ou, pior ainda, mascarar uma hipotermia. E aí isso desencadeia cascatas de exames laboratoriais dispendiosos e totalmente desnecessários. A física e a microbiologia estão escondidas em cada movimento nosso. A habilidade 39-6, que é a técnica de preparo de um leito ocupado, é outro exemplo. A arte oculta de trocar lençóis com um paciente restrito ao leito exige uma ergonomia impressionante. Mas a diretriz mais severa, que me marcou muito na leitura, é nunca, jamais sacudir a roupa de cama. É o instinto de todo mundo a arrumar a cama em casa, né? Dar aquela sacudida no lençol. Pois é, mas no hospital, ao sacudir um lençol, a gente cria uma corrente convectiva de ar que aerossoliza escamas de pele morta. Considerando que um paciente internado frequentemente coloniza patógenos resistentes, como o MRSA, na própria pele, essa corrente de ar espalha uma névoa biológica invisível. Que vai direto para o mobiliário, para os acessos venosos do paciente da cama ao lado e para o próprio uniforme do profissional. É um risco invisível, mas letal. E isso nos leva à contenção de danos em urgências, onde as regras são ainda mais rígidas. O especialista sintetizou um dia rápido baseado no material sobre contenção física em pacientes com delírio hiperativo. A contenção física nunca é um ato de imobilização e abandono. É uma intervenção de altíssimo risco. O risco de isquemia tecidual e danos neurológicos é gigante. Tem que checar continuamente, né? Implacavelmente. É necessário checar a perfusão capilar distal, os pulsos e a temperatura do membro contido o tempo todo. Porque o paciente agitado pode tensionar a contenção e criar um efeito de torniquete. Sem falar no risco mecânico de estrangulamento se o paciente escorregar pelo leito e a contenção do tórax comprimir as vias aéreas. E, por falar em vias aéreas, as precauções contra convulsões derrubam completamente mitos do senso comum. Nossa, sim. A ideia de inserir um objeto, tipo uma espátula, na boca de um paciente em crise tônico-clônica, para evitar que ele enrole a língua. A clássica cena de filme. Exatamente. Isso é ativamente perigoso. O trismo, que é aquela contração severa da mandíbula durante a convulsão, é tão forte que forçar um objeto vai causar trauma dentário grave e tem o risco do paciente aspinar os dentes quebrados para os pulmões. O protocolo real é focar na proteção da cabeça. Nada na boca, então. Proteger a cabeça e decúbito lateral. Isso, posicionar de lado assim que possível, usando a gravidade para manter a via aérea livre e drenar as secreções. Mas, diante dessa carga enorme de protocolos rígidos, de avaliar perfusão toda hora, não sacudir lençol, cronometrar o cigarro do paciente, surge uma provocação. Essa rigidez toda não transforma o enfermeiro num robô? Uma adesão tão robótica a checklists não acaba suprimindo a capacidade de exercer a empatia ou cuidado humanizado? Na verdade, é o exato oposto. E essa é a beleza da coisa. A dinâmica opera através da transferência de carga cognitiva, que é o fenômeno da automaticidade. Como assim? Quando o treinamento torna os passos de asepsia e segurança totalmente automáticos, o córtex pré-frontal do enfermeiro é liberado daquele esforço de lembrar a regra básica. E esse espaço cognitivo extra é o que dá liberdade para o contato visual, para processar a linguagem corporal de dor do paciente ou para perceber o desespero de um familiar.
A estrutura militar da segurança pavimenta o caminho para o cuidado humanizado. Exatamente. A memória muscular assume a técnica enquanto a mente se dedica à escuta ativa. É um conceito muito elegante. E agora que a segurança está garantida, a gente precisa entender como o enfermeiro adapta esse cuidado para o perfil do paciente, porque o paciente padrão dos livros não existe, né? Não mesmo. A individualização clínica começa com a compreensão do ciclo de desenvolvimento humano que o texto fundamenta nas etapas de Erickson. Por exemplo, para um bebê no primeiro ano de vida, a fase do Erickson é confiança versus desconfiança. Sim. E para um lactente no hospital, a imprevisibilidade de agulhas e troca de rostos gera um alerta constante, um estresse absurdo. A intervenção técnica exige agrupar os procedimentos dolorosos o máximo possível para maximizar as horas de sono ininterrupto e ajudar a construir a base neurológica dessa confiança. E pulando para outra extremidade da vida, para os idosos na transição para a fase de integridade versus desespero, o cuidado tem que ser acompanhado da validação da narrativa de vida deles. Exato. E essas variáveis mudam mais ainda quando a cultura entra na equação. O que é fascinante aqui é como o cuidado cultural é essencial, como detalhado no capítulo 9. A própria higiene tem que ser adaptada. Sim, eu lembro do exemplo do livro sobre o momento de barbear o paciente. Não é igual para todo mundo. Em homens afro-americanos, devido à curvatura aguda do folículo piloso, os pelos da barba crescem em espiral. E tendem a encravar se cortados muito rentes. Isso. Causa a pseudofoliculite da barba, que dói e pode virar um foco de infecção. Então o protocolo tem que mudar. Usar cortadores elétricos ou técnicas para deixar o pelo milimetricamente acima da pele. A cultura dita muita coisa. Meninas adolescentes afro-americanas, por exemplo, segundo os dados do texto, baseiam menos a sua autoestima na imagem corporal de magreza do que as meninas brancas. Isso muda toda a abordagem de avaliação para transtornos alimentares. A régua cultural altera tudo. E talvez o ponto mais crítico seja na avaliação da dor, né? O livro mostra que enfermeiros de culturas diferentes nem sempre associavam inquietação ou caretas como sinais óbvios de dor. Em culturas que valorizam filosofias mais estoicas, demonstrar dor física é visto como fraqueza, uma quebra do autocontrole. Então o paciente pode estar com uma dor lancinante e o rosto dele continuar impassível. Se o profissional focar só no choro ou na careta, ele vai submedicar o paciente, vai deixá-lo sofrendo em silêncio por pura falta de sensibilidade cultural. Por isso tem que cruzar com dados autonômicos, tipo taquicardia ou suor frio. Isso mostra que a enfermagem opera ali na fronteira entre a ciência dura e as ciências sociais. E para colocar toda essa bagagem à prova, o material traz um cenário prático de priorização de necessidades no capítulo 15, um teste de estresse real. Vamos simular isso. Imagina uma enfermaria caótica. 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. O paciente A precisa urgentemente de uma coleta de urina. O paciente B acabou de sair da cirurgia e está com dor, e a família dele acabou de chegar muito ansiosa. E o paciente C tem uma queda súbita de pressão arterial e alteração de consciência. Fica letárgico. Quem o enfermeiro atende primeiro? Se conectarmos isso a uma visão mais ampla, a gente aplica a hierarquia de Maslow e o raciocínio diagnóstico. A resposta não é baseada em quem pediu primeiro. O paciente C é a prioridade absoluta. Risco de choque ou hemorragia, né? Sim, é uma emergência de perfusão. As necessidades fisiológicas primárias de Maslow superam qualquer outro nível. As ações têm que focar em vias aéreas e ressuscitação circulatória na hora. Certo. Mas e os outros 2? O enfermeiro não pode simplesmente abandonar. Aí entra o princípio da delegação. O enfermeiro transfere a coleta de urina do paciente A para um técnico capacitado. E sobra o paciente B e a família ansiosa. O livro tem uma lente muito específica para a família durante o trauma, no capítulo 10. A família vira um cliente secundário. Eles estão operando sob níveis altíssimos de adrenalina. E o manual enfatiza: a equipe jamais deve dar falsas esperanças. Aquela frase clássica de filme tipo "vai ficar tudo bem" é um veneno. Um veneno absoluto. A honestidade transparente é o que cria confiança para eles processarem as más notícias. E a intervenção na sala de espera é super pragmática. O que eu achei incrível nas fontes é oferecer algo simples, como um cobertor, ou comida, ou garantir que a equipe vai ligar no celular deles. Isso dá à família a permissão moral
para ir comer ou dormir sem sentir aquela culpa esmagadora de estar abandonando o paciente na sala de espera. Exato. É a essência do cuidado familiar, estabilizar a rede de suporte. Bom, a gente fez um apanhado vibrante hoje. Fica muito claro que a enfermagem funde um rigor científico absurdo, com protocolos de asepsia e evidências, com uma intuição humana incrível para respeitar cultura, idade e lidar com caos. Para quem está começando agora na faculdade, o recado é: não se trata apenas de tratar uma doença, mas de tratar respostas humanas a essas doenças. E para fechar, eu deixo uma reflexão provocativa extraída de um detalhe muito peculiar do capítulo 27, sobre o desenvolvimento do autoconceito. Ah, o estudo da autoestima, né? Isso. A gente acha que envelhecer é só um arco de perdas, mas os dados mostram que os idosos na faixa dos 60 anos relatam o nível mais alto de autoestima de todo o ciclo de vida. É o auge. Só que isso sofre uma queda acentuada aos 70 anos, né? Sim, despenca em direção a uma visão muito mais modesta e vulnerável. Então a pergunta que fica no ar para os futuros profissionais de saúde refletirem é: como sistemas de saúde podem repensar os cuidados na terceira idade para não apenas tratar os corpos que envelhecem, mas para proteger ativamente essa autoestima que atinge o seu auge aos 60, antes que ela decline? Isso é algo que cada futuro enfermeiro terá o poder de mudar na sua prática diária. Excelente provocação para a gente encerrar. Muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui e até a próxima exploração.